Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá. Hoje é sexta-feira, gente, dia 21 de junho. É hoje que começa o inverno. 21 de junho, 2024. Tá maluco, mano? É isso aí, agora são 8h43 da manhã. Eu não gosto de falar data nos vídeos, né? Porque fica estranho, fica datado, não fica legal. Mas como eu queria fazer um comentário a respeito da temperatura em Vitória, agora são 8h43, 24 graus, com variação de temperatura de 3 graus por enquanto. 3 acima da média, então 27. Gente, ontem, você vê que Vitória não tem inverno mais. Ontem fez 32 graus. Assim, quando eu cheguei, meio-dia mais ou menos, estava 30 graus com uma variação de 6. Então eu fico imaginando, gente, pelo amor de Deus, quem gosta de frio ou quem não está suportando mais o calor, como eu, por exemplo, o jeito vai ser ir embora daqui, né? Morar em outro lugar. Porque tá insuportavelmente quente. Mas vamos lá, hoje eu vou tratar com vocês aqui de mais um assunto. É interessante porque toda vez que a gente vê uma foto antiga, por exemplo, como essa, que é a foto lá da praça 8 de setembro, vou colocar aqui para vocês em tamanho maior. Aqui a gente vê o Café Rio Branco, né? E aí, essa é a Praça 8, gente, nos anos 1920, né? Ali em frente ao... não, perdão, essa é a Praça a Praça 8, exatamente, a Praça Santos Dumont. Aí a gente fica imaginando, assim, onde é a Praça do Relógio hoje, né? Ali era Cais do Porto, né? Ali onde o pessoal tá... isso aí deve ser um carnaval, ali pelos anos 1920, né? Você vê que o pessoal está sentado na mesa, tem mulheres, tem crianças, né? Todo mundo muito bem vestido, arrumado e tal. Esse era o ponto nevrálgico de Vitória nos anos 1910, 1920, tudo acontecia aí. Carnaval, comício político, gente, absolutamente tudo acontecia na Praça 8, né? Então, em frente ao Palácio Anchieta também, né? Mas ali, no Cais das Colunas, era uma coisa mais bem vigiada pela guarda do Palácio do Governo, né? Mas na Praça 8 era uma coisa mais popular. Era onde parava o bonde, tinha ponto do bonde, e tudo acontecia ali, né? Até os anos 80, 90, durante as diretas já e os outros movimentos, muita coisa sindicais e tal, aquela convulsão toda política que aconteceu nos anos 80, nas diretas já, e nos anos 90, no impeachment do Collor, as coisas aconteciam ali, né? Então foram mais ou menos o quê? Uns 90 anos de acontecimentos nesse local, né, na praça. É onde tinha as cafeterias, tinha as farmácias importantes, que a farmácia era meio que um pronto-socorro, né? O farmacêutico era o cara que fazia tudo, inclusive pequenas operações, como a farmácia Aguirre, por exemplo, famosa. Ali ficavam pensões importantes, né? Toda vez que chegava um político, o político atracava ali, o bispo quando chegava, o presidente da república, né? Então, gente, a gente vê essas fotos antigas e a gente tem uma ideia meio romântica, né? Meio nostálgica, que a coisa era muito arrumadinha, muito pacífica. Mas não, gente, eu vou trazer para vocês hoje uma história que aconteceu aí na praça em 1912, né? Período, como eu falo, muito conturbado na política brasileira e também na política capixaba. Muita coisa aconteceu, muitos desdobramentos durante esse ano de 1912. E a gente precisa entender o contexto histórico brasileiro dessa ocasião, que nós tivemos eleições em 1910, né? E Hermes da Fonseca, Rui Barbosa também foi candidato e a gente teve... Rui Barbosa já tinha sido advogado capixaba na questão do contestado com Minas Gerais, e a gente fica analisando o contexto dessas candidaturas e dessa República Velha, na Primeira República, e no Espírito Santo a coisa também se dava de forma muito acirrada, né? E nesse período o presidente do Espírito Santo, lembrando que o Brasil era Estados Unidos do Brasil, nessa época, né?
E quem era o presidente do Estado era o Jerônimo Monteiro, né? E havia uma briga muito grande, inclusive, com seu irmão, o Bernardino, que a gente já contou também histórias aqui no canal sobre o problema que aconteceu no Palácio Anchieta por conta dessa rivalidade entre os irmãos e seus correligionários. E isso, voltando à história do romantismo dessas fotos antigas, é que a coisa não era bem assim não, tá, gente? A coisa era bastante violenta, todo mundo andava armado, o corpo da polícia ou estava a mando de alguma oligarquia política ou fazendeira, ou a mando de algum rebelde dentro do estamento burocrático da época, algum tenente-coronel, algum coronel, alguma sublevação dentro do quartel de polícia, ou lá no 3º Batalhão de Caçadores, lá na Piratininga. Então sempre havia o que a gente poderia chamar de um cabo de guerra político, que terminava, às vezes com bastante frequência, em violência mesmo, né? Aqui, gente, essa fotografia que vocês estão vendo aqui é do médico capixaba, jornalista, intelectual, escritor César Veloso, né? Muito amigo do Afonso Cláudio e seus correligionários e tal. E era um opositor do Jerônimo Monteiro, que está aqui na foto muito boa, né? E ali na Praça Santos Dumont, gente, em 1917, aconteceu um tiroteio terrível durante um que eles chamavam antigamente de meeting, né? Que se chama até hoje em língua inglesa. Um meeting seria uma reunião ou um pequeno comício, né? Onde as pessoas vão debater alguma coisa política, né? Alguma divergência política, e os debates aconteciam em cima de caixotes ali no meio da praça, e os correligionários subiam para fazer seus pequenos discursos, e os adversários também. Era uma coisa meio de ágora grega, né? Tinha ali a praça e as pessoas subiam para falar, né? A favor ou contra aquele político, né? E era uma coisa, era mais, eu acredito que fosse um pouco mais democrático, porque as pessoas debatiam frente a frente, olhando no olho, assim. Era uma coisa muito franca, eu diria. Não digo democrática, mas franca, né? Vamos trocar a palavra. Mas, de qualquer jeito, era perigoso também, porque muitas das vezes essas discussões terminavam a bala, né? Como aconteceu, então, em 1912. Os jornais de Vitória, do Rio de Janeiro, tratam a questão como uma questão bastante grave, né? O título aqui do jornal capixaba fala em agressão covarde, 17 feridos gravemente. Aí o jornal trata o Jerônimo Monteiro, que era um conde, mais um conde da Igreja Católica, né? Ele não era um conde do Dom Pedro II, não, tá, gente? O Barão do Monjardim, sim, era conde com o título dado por Dom Pedro II, mas o Jerônimo não. Era da Igreja Católica, né? Por dotes, né, enviados ao Vaticano, etc. Ele tinha um irmão também que foi bispo, né, de Vitória e tudo. Importante, morreu jovem. Aí, gente, indignação popular. Mais 2 deputados estaduais abandonam o governo. Você vê que na Praça Santos Dumont, assim que se chamava, em homenagem, claro, né, ao nosso aviador, aconteceu então esse embate, né? O dia 3 foi trágico na capital do estado. Aí o jornal dá aquela alfinetada, né, no conde, né, digamos assim. O ilustre conde, muito religioso e benemérito, você vê a ironia, famoso titular das duas vezes titular, fugidio ao rapto da honra lançado pelo senador Dr. Muniz Freire, vendo perdida a sua oligarquia e não podendo impor a lei eleitoral aos adversários políticos, no tumulto do dia 3 na praça, em que tentavam falar ao povo da capital, aconteceu essa violência. Bom, quando o nosso amigo, o Dr. César Veloso, que está aqui na foto, Dr. César, eu não tenho foto melhor dele, infelizmente, vamos tentar encontrar. Ele subiu num caixote na Praça Santos Dumont e começava a explicar o fim do meeting, né? O fim do encontro, fazendo propaganda pacífica
do nosso candidato a sucessor presidencial no estado, né? Uma descarga violenta e desumana foi feita sobre o orador, que foi levemente atingido pelas balas. Talvez não fosse um revólver de grosso calibre, né? Porque se fosse, ele teria morrido ali mesmo. Se bem que depois eu vou contar a história do assassinato desse médico capixaba, tá, gente? Depois ele foi realmente assassinado, poucos meses depois. No chão, 2 companheiros esvaíam-se em sangue, companheiros de partido do César Veloso. A covardia tinha conseguido seu intento. Fez-se enorme confusão entre o povo que assistia ao comício, o qual fugia esbaforido, protestando, indignado contra tal horror, contra o mísero covarde, única vez visto na terra espírito-santense. É assim que o senhor Conde quer vencer as eleições. A gente volta aqui. Foi mais ou menos assim, gente. Com esse tanto de gente na praça, que o César Veloso subiu no caixote e fez o seu discurso ali, né, político, contra a oligarquia dos Monteiro, né, e foi alvejado por 2 tiros. Né. A consternação foi completa. O assalto às lojas, o empastelamento de tipografias, o fechamento de jornais, né, o ultraje a indefesas professoras, né, e hoje a tentativa de assassinato dos adversários. Aí o jornal brada, né? Bravos! Exclamação. Muito bravos, né? Enquanto tem alguém discursando, você vai lá e mete fogo. Eis os nomes dos feridos. Então ficaram feridos muito gravemente no braço e no peito o coronel Joaquim Lírio. Também doutor Orozimbo Lírio, 2 balas no corpo, ferido gravemente. José Lírio teve uma bala no joelho, também grave, ferimento. Cleto Lírio, bala no peito. Doutor Pinheiro Júnior, que era deputado estadual, né? Corte na parte interna da coxa, grave, também teve um tiro de raspão. Plínio de Almeida, negociante da região ali, devia ser dono de alguma padaria, de algum bar, né? Negociante gravemente ferido também. O primeiro-tenente Lucena, da Escola de Aprendizes Marinheiros, né, que também foi ferido. O tenente Otávio Araújo, também um empregado de uma dessas casas comerciais aí na praça, também foi ferido. Um empregado da alfândega, também foi ferido. E doutor César Veloso, que levou 2 tiros, mas foram tiros que pegaram de raspão. Há mais, ao que nos conta, umas 6 pessoas, mais ou menos do povo, mais ou menos gravemente feridas. O delegado fiscal providenciou desferindo pontapés ao empregado Barbosa, que estava junto com o Pinheiro Júnior. O digno advogado, Dr. Horácio Costa, requereu habeas corpus. Ele faz uma espécie de relação de tópicos do que aconteceu com esses desdobramentos aqui. O conflito. Os oposicionistas ao governo do estado projetaram há alguns dias a realização de uma reunião nesta capital, que se daria aí na Praça 8 de Setembro. Né? A respeito dessa reunião, circularam na cidade alguns boatos com ameaças de perturbações da ordem pública. Então já viu, né? Aí tem uma briga retórica nos jornais, né? Uns dizendo que os adversários são baderneiros, que querem quebrar tudo, querem quebrar também a ordem política do Espírito Santo, mas eram homens assim, não dá para entender, não eram baderneiros, eram médicos e advogados, né? Deputados. Então não era assim do cara sair quebrando as coisas como a gente imagina hoje, que são manifestantes universitários quebrando coisas. Não. Mas nos jornais, né, a briga era desse jeito. Anteontem à noite, lá pelas 8 horas mais ou menos, havendo chegado de Cachoeiro de Itapemirim o doutor Pinheiro Júnior, que também já havia sido candidato, né, e tudo, trazendo em sua companhia Anacreonte Borba, especialmente empreitado para armar desordens no estado, conforme dizia o telegrama aqui recebido, com aviso de sua partida de Cachoeiro de Itapemirim, circulou a notícia de que iria se realizar o tal projetado meeting. Né? Essa reunião ali na praça aconteceria quando Pinheiro Júnior chegasse, atracasse ali com o seu barco, né? E chegasse. A polícia então permitiu a reunião. Né? O Jerônimo ficou sabendo que haveria essa reunião
de seus adversários, né? E que isso poderia terminar numa briga, ele mandou a polícia para lá. E a polícia, bom, tudo bem, né? Para não coagir a liberdade de pensamento e uso de prerrogativas constitucionais, tomando, porém, as providências necessárias para assegurar a manutenção da ordem pública. Então, as ordens era para que a polícia só ficasse de prontidão, mas deixasse que corresse a tal da reunião ali na Praça 8. Porque você vê, né? Nessa época havia essa preocupação com a liberdade de expressão, que está nos jornais da época, em 1912, com a liberdade de ir e vir e também com as prerrogativas constitucionais. A hora anunciada, um grupo de adversários reuniu-se então na Praça 8 de Setembro, alguns chamavam 8, outros chamavam Praça Santos Dumont, né? Onde havia, como de costume, naquele procurado centro da cidade, grande número de pessoas, não só no jardim da praça e adjacências, como também nas terraças do Café Globo e do Café Rio Branco. Eles ficavam aqui, gente, ó. Aqui a gente vê o Café Rio Branco, aqui esse é o Café Rio Branco. Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer uma busca aqui no Memória Capixaba no Facebook para mostrar para vocês como é que a gente faz essas pesquisas aqui, ó. Ele fala do Café Rio Branco e do Café Globo. Aí eu venho aqui, ó, na busca do Memória Capixaba no Facebook, que é onde está tudo que a gente faz, né? Aqui a gente vê, por exemplo, ó, uma foto incrível aqui do Café Globo, do interior do Café Globo, né? Que ficava nessa região também. Aqui a gente vê o Antenor Guimarães, né? É uma foto aqui bastante importante dessa época, né? Vamos colocar aqui para cima, tá aí. Esse é o interior do Café Globo. Então, esses cafés, assim como eram os cafés parisienses, vienenses, berlinenses, cariocas, né? Eram esses cafés muito chiques, né? Onde se servia o pasto completo, né? Você chegava ali, você comia, bebia e tal. E eram pontos de reunião muito, muito importantes mesmo. As pessoas se reuniam para tratar de todo tipo de assunto, né? Bom, mas os promotores do tal meeting, dessa tal reunião aí, né, tinham o propósito censurável de perturbar a ordem, de modo que, ao iniciar o orador do comício, Dr. César Veloso, o seu discurso, surgiu, com os protestos de alguns amigos do governo, as suas primeiras palavras de rude ataque ao governo do Dr. Jerônimo Monteiro. Um conflito que, no momento, se propagou envolvendo grande número de pessoas, muitas das quais estranhas a lutas partidárias. Então, gente que não tinha nada a ver com aquilo ali. Era um pessoal que estava ali no café, tranquilo, né? Não tinha nada a ver com... E o pau comeu, gente, aí na praça, 8 de setembro. E deu tiroteio, gente. Teve gente que puxou revólver e eles saíram na bala. Sorte de ninguém ter morrido. Desse lamentável conflito, resultou saírem feridas diversas pessoas, entre outras o doutor João Manuel de Carvalho, delegado auxiliar, e 2 oficiais que faziam o policiamento do local, e também o senhor Joaquim Pescadinha. O primeiro tiro de revólver foi desferido pelo senhor Cleto Lírio, em resposta ao primeiro viva erguido ao doutor Jerônimo Monteiro. Enquanto César Veloso, que era um adversário do governo, começou o seu comício ali em cima do caixote, em frente ao Café Rio Branco e Café Globo, começou a fazer críticas ao governador, ao presidente do estado, né? Na época se chamava presidente. O Cleto Lírio e populares começaram a gritar contra o que o César Veloso dizia. E o Cleto Lírio pegou um revólver e atirou. Tá bom para vocês? É assim que se resolve, né? Não estou gostando das suas palavras aí no comício, eu meto bala. Para vocês entenderem que essa fotografia que reflete aqui um bucolismo, né? Uma noite de carnaval na Praça 8 de Setembro, na Praça Santos Dumont, em 1910. Por exemplo. Você vê essa coisa aqui tranquila. Ó, tem um menininho aqui entrando no bar, ó, pequenininho aqui, tá vendo? Aí você vê, tem senhoras, mulheres, todas de branco, ó. Tem aqui uma menina nova, parece ser uma adolescente que está com
uma coisa na cabeça, uma flor aqui na cabeça. Então a gente imagina vendo essas fotos que antigamente as coisas eram assim, tranquilas, bucólicas, né? Mais organizadinhas, tão romântico, tão bonito, né? Meio Belle Époque. Mas não, o pessoal saía na bala, gente. A detonação do tiro do revólver do senhor Cleto Lírio, a esse tiro seguiu-se um tiroteio e grande confusão entre as pessoas que enchiam a praça. Então saiu aquela correria, pô, imagina. Lamentamos profundamente esse fato que foi levado a efeito com premeditação dos adversários, com o intuito malévolo de perturbar a ordem pública. Essa premeditação se justifica no fato de ter, no começo desse meeting, dessa reunião na praça, o doutor Afonso Lírio saído num bote para desembarcar em outro cais, por ter chegado de Cachoeiro de Itapemirim o doutor Pinheiro Júnior, acompanhado do Anacreonte Borba, né, especialmente para fazer o meeting, e de ter sido tentada a interceptação da luz elétrica na cidade, veja, o que foi ontem verificado pela direção do Serviço de Energia, né, conforme participou ao governo do presidente, ao governador, ao presidente Jerônimo Monteiro, o que disse o presidente do Banco Hipotecário. Então, o presidente do Banco Hipotecário ficou sabendo que ia haver uma espécie de terrorismo, digamos assim, uma palavra atual, né? Que eles iam fazer essa reunião, mas iam desligar as luzes do centro da cidade, né? E que eles queriam fazer uma arruaça. Aí o presidente do Banco Hipotecário comunicou ao Palácio Anchieta e aí começou a confusão. As ameaças de agressão da parte dos perturbadores da ordem continuaram ontem, depois da reunião, tendo dito o Dr. Pinheiro Júnior que breve voltaria para promover novos conflitos. Aí a gente não sabe, né, o que é verdade, o que é mentira. Aí eu mostrei para vocês aí o café, o interior do Café Globo, né? Esse é o interior do Café Globo. Eu vou mostrar para vocês o Café Rio Branco, que ficava também ali nas proximidades, um pertinho do outro, onde aconteciam essas reuniões. E para entender melhor, eu vou colocar aqui para vocês esse álbum aqui, ó, que é um álbum com várias fotografias do Café Rio Branco, tá vendo? Esse é o Café Rio Branco, e você imagina, né, como eram feitas essas reuniões, ó. E no Café Rio Branco vendia-se tudo, tá vendo? Ó, gemada, ovo quente, presunto, fiambre, bebida, todo tipo de bebida, conserva, sorvete, leite, chocolate, doce, e ainda era um café e servia o pasto completo, se você quisesse, né? Você podia almoçar lá e tudo. Então era assim. Aí, olha só, esse é o Café Rio Branco, que a gente está vendo ali. E aqui é o interior dele, ó, interior do Café Rio Branco. O Café Rio Branco pertencia então a Rodolfo Ribeiro de Souza. E aqui é a praça onde se deu o tiroteio. Você vê que a praça era ajardinada, era outra coisa, outro panorama, a gente poderia dizer. Aí está o bonde elétrico passando ali. Essa é uma foto durante o dia, né? Você vê o Café Rio Branco do lado do restaurante, né? E a farmácia Aguirre também ali do lado, tá vendo? Era um do lado do outro. E aí se deu esse tiroteio. Aí continuando aqui, vamos ver. E aí o Pinheiro Júnior, que estava vindo de Cachoeiro de Itapemirim, falou que voltaria, né, para fazer novos ataques ali, né, tipo uma vingança pelo que aconteceu e tudo, né. Aí eu vou colocar aqui para vocês agora o Dr. Pinheiro Júnior. Eu tenho foto dele aqui, ó. Pinheiro Júnior, importante figura da política capixaba, tá, gente? Bem importante mesmo. Ele usava um óculos, né? Olha ele aqui, ó. José Gomes Pinheiro Júnior, que era de Cachoeiro de Itapemirim. Ele nasceu em Cachoeiro. Tá aqui a foto dele, vou trazer para vocês. Ele foi deputado federal, né? Deputado estadual também. Foi um político muito importante, né? Esse é o Pinheiro Júnior. Você vê que nessa época, gente, as pessoas, todo mundo andava armado, tá? Não tinha essa não. As pessoas tinham que se proteger de alguma forma, porque a polícia, por exemplo, a polícia estadual nessa época, era uma polícia que protegia os ricos, os abastados e aquela oligarquia. Não sei se mudou muita coisa, não. Se hoje não é a mesma coisa. Se a polícia só defende, só vai investigar aqueles que são mais ricos, né? Então, bom, essa é uma outra discussão.
Mas de qualquer jeito, está aí o Pinheiro Júnior, adversário do presidente Jerônimo, né? E vamos lá. Então o Pinheiro veio de Cachoeiro para participar desse meeting organizado pelo doutor, o médico jornalista César Veloso, e falou que voltaria para, né, que a história ainda não tinha terminado. Bom, apenas se divulgou na cidade a notícia do que se passou na Praça 8 de Setembro. Amigos e admiradores do Dr. Jerônimo Monteiro encheram os salões do Palácio Anchieta, partilhando da mágoa e do aborrecimento que esses fatos causaram ao eminente estadista. E o jornal puxa saco, né? Claro, né? O jornal está sempre puxando saco de alguém, né? Especialmente daquele que está te pagando, né? Que está colocando comerciais no seu jornal, né? Aí a praça. Esteve ontem, nesta redação, o senhor Aurino Quintais, que nos pediu declararmos não ter ele tomado parte no lamentável conflito da Praça 8 de Setembro, pois que, na ocasião, se dirigia com sua família para o cinematógrafo. Então ele estava indo para o cinema. Então o cinema devia ser o Cinema Central, que ficava lá perto do Palácio Anchieta, à esquerda da praça. O bonde está indo para... Vocês estão vendo que o bonde está indo para a direita, né? Você voltando, você ia em direção à Vila Rubim, né? E o Cine Central ficava do lado esquerdo, descendo um pouquinho, 100 metros para ir para a esquerda do bonde que vocês estão vendo aí. Então ele falou, não tem nada a ver com isso, porque aí corria, gente, a boca miúda, como se falava antigamente, corriam as fofocas, né? Então se alguém dissesse que você estava lá, aquilo teria desdobramentos depois para você. A cidade era desse tamanho. Vitória hoje, com quase 500 mil habitantes na ilha, é uma fofocaiada desgraçada. Você imagina isso quando a cidade tinha 20 mil pessoas, né? Então, se você tinha algum arranjo com o governo, com a prefeitura, você era um empreiteiro, ou você era um funcionário público, ou você participava de alguma obra ali, estava empreitado, não sei, né? Tinha algum contrato com o governo e alguém soubesse que você estava lá, então o cara corria para o jornal ou lá para o palácio para ir lá puxar o saco do governador, do presidente, para dizer, opa, eu não estava lá não, hein? Eu não tive nada a ver com isso não, porque aquilo teve vários desdobramentos, né? Esta declaração do Aurino Quintais, que dizia que estava indo com a família para o cinema, disse-nos que é feita para desmentir os boatos maliciosos que, com respeito à sua pessoa, estão circulando pela cidade. Da sessão telegráfica de nosso colega de Campos, dos Goitacazes, o jornal Gazeta do Povo, no dia 4 extraímos o despacho Infra, : do nosso ativo correspondente em Vitória, recebemos ontem à noite, né, o seguinte telegrama. Deu-se nesta capital um grande conflito imprudentemente provocado por partidários da oposição ao governo do preclaro Dr. Jerônimo Monteiro. O Dr. César Veloso, médico, jornalista e outros partidários da oposição entenderam de fazer hoje, na Praça 8 de Setembro, um meeting, né, entre aspas, uma reunião contra a candidatura presidencial aceita pelo povo do Espírito Santo. Na ocasião em que o orador assomou à tribuna, que o César Veloso subiu ali, não é tribuna porra nenhuma, subiu no caixote, né? O povo que se aglomerava no local prorrompeu em aclamações ao senhor Jerônimo Monteiro. Foi quando bastou para que Cleto Lírio e Orosibo Lírio e outros também partidários da oposição, de revólver em punho, atacassem o povo. Olha. O principal alvejado foi o capitão Abílio Martins, que na ocasião do ataque rondava o local. Sobre esse oficial foram disparados mais de 20 tiros, não tendo, infelizmente, nenhum deles atingido o alvo. Então, o cara ainda atirava mal, hein? Porra. Agora, você vê que o jornal... É sempre assim, gente, os jornais de fora... Esse é um jornal de Campos, do Goitacazes. Os jornais de fora estão sempre noticiando a coisa completamente diferente do que os jornais de Vitória. Os jornais de Vitória estão sempre falando bem do governo, sempre, porque estão recebendo dinheiro do governo. Há muitos feridos, sendo que alguns gravemente. Toda vez que a gente faz uma pesquisa e vê o que os jornais capixabas estão dizendo e vai ver o mesmo acontecimento no jornal, especialmente no Rio de Janeiro, que era a capital da República na época, eu digo aí no começo do século XX, né, a primeira República Velha, né, os fatos são colocados completamente diferentes, o oposto. O delegado de polícia, Dr. João Manuel, que na ocasião quis acalmar os ânimos, foi também ferido, sendo baleado na perna.
Cessado o conflito, o povo, no auge da indignação por tanta covardia, saiu pelas ruas a aclamar delirantemente o benemérito doutor Jerônimo Monteiro e outros próceres do Partido Salvador do Estado. Você vê? Engraçado, né? O Palácio do Governo está repleto de pessoas das mais eminentes, né, que vão levar o seu apoio ao doutor Jerônimo Monteiro. Então, gente, esse é só um vídeo rápido aqui que eu estou fazendo, mas a gente vai ver os desdobramentos dessa história para ver o que foi que aconteceu, né, e fazer uma relação perfeita de todos os envolvidos nesse ataque, nessa briga, digamos assim, entre a situação e a oposição em 1912, aí na Praça 8 de Setembro. Lembrando que o contexto político brasileiro também estava muito desarrumado nesse período, gente. Então, o Espírito Santo, é claro, que tinha muitos interesses na capital federal, que era o Rio de Janeiro, acabava, mesmo que de forma periférica, vendo se exacerbarem os ânimos políticos nessa época, né? O Rio de Janeiro era uma capital muito efervescente, inclusive culturalmente, mas Vitória era uma província, né? Era uma cidadezinha minúscula, e essas oligarquias, que eram oligarquias cafeeiras, digamos assim, rurais, elas dominaram completamente a política nesse período. Claro, a família Monteiro, né, vinda de Cachoeiro de Itapemirim. O Jerônimo foi eleito em 1908 até 1912, dentro desse quadro bastante complexo, né? E depois entrou o Marcondes de Souza e depois veio o seu irmão Bernardino em 1916. Então, o contexto era bastante confuso. A gente tem um livro maravilhoso aqui chamado Sobre Política Capixaba na Primeira República, que é um livro da Nara Saleto. Gente, é maravilhoso o livro, tá? Para quem gosta da Primeira República, da República Velha até 1930, quando Getúlio deu o golpe, é maravilhoso de ler isso aqui, tá? É muito bom. É um livro muito completo para você poder entender os desdobramentos da política nacional, a política nacional e seus desdobramentos aqui no Espírito Santo, né? O que se deu exatamente, como é que os políticos capixabas reagiam a essas notícias que vinham da capital federal, o envolvimento, né, da política carioca e brasileira dentro da política capixaba, né? Agora, no iniciozinho do governo do Jerônimo, em 1908, né, ele fez muita propaganda, gente. Você vê, os jornais do Rio de Janeiro estão repletos de matérias pagas do governo do Jerônimo Monteiro. Ele ficou os 4 anos fazendo autopromoção. Aquele culto à personalidade, né? Vinha aquelas matérias enormes com o rosto dele assim nos jornais, fazendo comercial, digamos assim, do que ele estava desenvolvendo dentro da política capixaba, né? E ele propôs então a criação de um novo partido chamado PRES, né, que seria o Partido Republicano do Espírito Santo, né? E ele, o que ele fez? Ele fez uma aliança entre aqueles homens que eram opositores ao governo dele, como o Barão de Monjardim, né, e o Torquato Moreira, que também foi deputado. Ele teve um governo até satisfatoriamente bem sucedido por conta da crise do café que havia terminado, né? E aí ele e o irmão dele e os dois irmãos, né, o Bernardino e o Fernando, que o Fernando era bispo, né, gente? Então, a gente tem que lembrar que nesse contexto aí do início do século, final do século XIX, início do século XX, a Igreja Católica tinha um poder incrível, né? Então, toda família grande, abastada, tinha alguém dentro da igreja. E quando a família era rica, o cara já virava bispo, né? Arcebispo, que chamaria hoje o bispo do Espírito Santo, né? Morreu jovem, mas você vê que os 3 irmãos eram muito poderosos, né? Essa política dos governadores, a política dos governadores também contribuiu muito para isso, né? Para essa força toda. Agora, a transição de governo para 1912, com a candidatura do Marcondes de Souza, que era também de Cachoeiro de Itapemirim, né, e era ligado aos Monteiro, gerou muita insatisfação, né?
Tanto que o Torquato Moreira e o Barão de Monjardim acabaram aliando-se ao antigo governador, que havia sido o doutor Muniz Freire, né? E foram lançar um candidato à oposição, que eles não ficaram satisfeitos com essa trairagem, digamos assim, do Jerônimo, né? Que acabou colocando um amigo dele, um correligionário, digamos assim, que era o Marcondes. E aí as famílias do Barão e do Torquato Moreira e seus correligionários, né, se voltaram contra e lançaram então o Getúlio Florentino dos Santos, né, que era capitão médico do Exército e morava no Rio de Janeiro, né, e foi lançado então pelo Centro Espírito Santense, uma entidade que reunia o pessoal que morava fora do Espírito Santo, especialmente na capital federal, né, e era um pessoal que tinha muito poder, né, mesmo estando no Rio, tinham muitos poderes, né, sobre a política capixaba. Então, essa comissão lançou então essa candidatura, que incluía também o Afonso Cláudio, Constante Sodré, Rodrigues de Campos, Pinheiro Júnior, que eu já mostrei uma fotografia dele para vocês aqui. E eles tinham acesso à presidência da República, né, e também ao Partido Republicano Conservador. E eles fizeram então a oposição à candidatura do Marcondes de Souza e propuseram então a candidatura do Getúlio dos Santos, né? Mas esse cara não era conhecido, era daqui, mas morava fora, então... Aí essa oposição lançou um manifesto que foi assinado pelo Barão de Monjardim, pelo Muniz Freire, Torquato Moreira, e apresentaram então essa chapa do Getúlio dos Santos para presidente, Pinheiro Júnior, César Veloso, esse, né, do tiroteio da praça, né, que depois foi assassinado, médico e jornalista, também Antônio Marins para vice-presidentes, Aristides Guaraná para o Senado, Torquato Moreira e Argeu Monjardim e o capitão Alfredo Reginaldo Teixeira para a Câmara dos Deputados. Então era uma eleição geral, né? O último, embora não fosse capixaba, tinha parentescos aqui, já tinha sido diretor da Escola de Aprendizes de Marinheiros, né? Então a presença de tanto militar na política estadual, ela meio que segue uma linha do governo do Marechal Hermes da Fonseca. Os oficiais do Exército Brasileiro é que deram o golpe da República, expulsaram a família imperial, Dom Pedro II, já um homem idoso, a princesa Isabel, que de fato na época era a imperatriz do Brasil, expulsaram a família e deram esse golpe. Então, durante essa primeira década, primeiros 8 anos, né, da República Brasileira, quem mandou foi o Exército, o oficialado brasileiro. Mas ali, nos anos 1910, a coisa mudou de configuração e essas oligarquias cafeeiras acabaram dominando com essa que a gente chama a política do café com leite, entre Minas e São Paulo. Entravam um de Minas, um de São Paulo, um de Minas e um de São Paulo. Ficou assim. Ficou assim até o Getúlio dar o golpe em 1930, para você ver esse poderio todo, né? Lá no norte e no nordeste do Brasil, essa política do Marechal Hermes da Fonseca foi chamada de salvações, que seriam políticas para derrubar essas oligarquias que eles diziam ser corruptas, tirar esse pessoal da área rural, fazendeiros muito ricos, né? Ex-donos de escravos, de grandes latifúndios, né? E tirarem eles da política. Porque eles eram, na verdade, esses oficiais do Exército Brasileiro, eles eram positivistas mesmo, né? Eles queriam uma coisa baseada no positivismo mesmo. A oposição no Espírito Santo esperava algo semelhante aqui, de tirar essas oligarquias e trazer de volta esses oficiais e esses políticos da antiga ordem política brasileira, que era a ordem do Império, como o Barão de Monjardim, por exemplo, né? Lembrando que o conde Jerônimo Monteiro, ele era conde, mas era um conde da Igreja Católica. Ele não era um conde com o título herdado do Dom Pedro II, tá? Agora, o Espírito Santo não se enquadrou, então, nesse padrão, digamos, de oligarquias, né? Apesar de, na minha opinião, existir esse padrão, né, que perdurou durante muito tempo, pelo menos até os anos 1950, quando foi eleito, 1940, quando foi eleito o Jones dos Santos Neves, né? Então, essa política oligárquica, familiar, realmente permeou a política do Espírito Santo
pelo menos por uns 50 anos, né? E, gente, esse livro da Nara Saleto, ele é maravilhoso. Ele explica tudo, todo esse período da Primeira República, né, da República Velha. É maravilhoso, com muitas fotografias. Então, se você tiver realmente interesse, né, em entender um pouco do final do Império, né, e a virada para o século XX, né, e como se desenrolou essa política capixaba, com o nome de todos eles, tá vendo aqui, ó? É muito legal, gente, ó. Aqui a gente vê Campos Sobrinho, o Joaquim Lírio, João Aguirre, aí o Afonso Cláudio, o maravilhoso Afonso Cláudio. A gente vai fazer um vídeo aqui no canal para falar dele. Quando ele foi professor, foi para o Rio de Janeiro, depois de ter sido governador, né? Primeiro governador republicano, né? Aí o Antônio Aguirre, aí o Barão de Monjardim, gente, ó. Aí o Barão de Monjardim, as fotos não estão muito boas, não. Esse aí é o Muniz Freire, famoso, né? Que foi governador 2 vezes, né? Presidente, digamos, né? Governador a gente falaria hoje, né? Aí o livro também fala de outras famílias importantes, né? Que dominaram a política do Espírito Santo nessa época. E a gente traz aqui no canal, né? Claro que eu não vou fazer nada... nenhum vídeo assim muito profundo falando das profundidades, das profundezas da política, né? Porque esse não é o intuito do canal, é só para abrir aqui uma discussão e tentar entender como era a política no século XIX, ainda no Império, né? Essa virada para o século XX, né? A Primeira República ali, e também a política do café com leite entre Minas e São Paulo, o crash da Bolsa em 1929, o assassinato do João Pessoa na chapa do Getúlio. Getúlio deu o golpe, né? Aí tem o levante do Forte de Copacabana e outros acontecimentos pontuais que levaram as Forças Armadas para o governo, e assim ficou até que Getúlio saísse, né, ali durante a Segunda Guerra Mundial, e depois aí é outra história, né, para a gente falar nas eleições de 1950. Então, gente, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. A gente está sempre aqui lendo pra caramba e tentando entender essa política do Espírito Santo desde a capitania, né, dos governadores gerais, né, das capitanias hereditárias, dos capitães mores, né, e todo esse imbróglio de 500 anos de história do Espírito Santo, que é realmente fascinante. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.